Pai Senhor, meus irmãos, amém. Graças damos a Deus por essa rica oportunidade que nós temos de aprendizado através da escola bíblica. E quero convidar desde já aos irmãos que não são alunos da escola bíblica para serem alunos. Eu, desde que me converti e vim para a Assembleia, eu sou aluno da escola bíblica dominical. E aprendi bastante, estou aprendendo dia após dia. Espero com que a ministração de hoje, embora que nós vamos ter um tempo bastante resumido, nós possamos enfatizar para que os irmãos que não estão assim encorajados para vir na manhã de domingo para a escola dominical, venham assim tomar uma decisão e ser um aluno assíduo da escola bíblica. Você não vai perder nada, vai só ganhar. Esse trimestre nós estaremos abordando um assunto muito glorioso, que é os valores cristãos. E vão tratar de diversos assuntos. O assunto a qual nós vamos introduzir esta noite fala sobre a ética cristã. Todos os assuntos, são 13 lições, vai falar sobre ética, mas no que concerne a nossa vivência no cristianismo, como os servos de Deus. Tem a ética do mundo, mas nós vamos falar da ética cristã. E essas lições são revisadas, e os pastores que vêm assim passar essas lições para nós, já é de cunho mais afinado dos que anteriormente, visto que nós estamos vivendo num mundo pós-moderno e precisa de mudanças de linguagem e de raciocínio para que as pessoas possam ter maior compreensão. Hoje em dia nós vemos muitos que já estão entrando para a faixa etária da terceira idade, mas também estão voltando a estudar, estão fazendo faculdade, não estão deixando espaço só para os jovens, não, mas estão procurando saber mais, vendo que esse mundo pós-moderno está exigindo bastante das pessoas. Então, convém você também não ficar para trás, porque a vida cristã é um aprimoramento. Deus não se agrada do cristão que ele fica sempre neném espiritual. Ele tem que crescer. Você, como pai, como mãe, quando seu filho ou sua filha nasceu, você não se agradaria se ele não viesse a falar, se ele não viesse a andar, se ele não viesse a tomar uma infância agradável, tornar-se adolescente, adulto, depois formar uma família, porque se não fizer isso, você taxaria ele como uma pessoa que esteja em dificuldade, seja doente, não é? Então, se nós, pais, temos essa preocupação para com os nossos filhos, assim o nosso Pai Celestial também tem essa preocupação para com nós, embora que Deus não se preocupe, mas é uma forma, a linguagem humana de nós podermos entender o que Deus quer para nós. E para que muitos que pensam que os crentes, principalmente crentes assembleianos, são crentes indultos, que não têm conhecimento, que falam qualquer coisa, nós temos até aqui na Mineira pessoas universitárias, pessoas que já são também formados na faculdade, tem aqueles que vão se formar, e em todo o universo cristão da Assembleia de Deus nós temos pessoas doutorados não só em teologia, mas em sociologia, também em filosofia e muitas outras áreas, para que não venhamos a dizer, e os outros vierem a falar, que são os crentes quadrados. Não ficamos nessa linguagem de crente quadrado, porque o crente quadrado é que vai morar no céu, porque a Nova Jerusalém é quadrada. Não, isso é falta de conteúdo bíblico. Nós precisamos nos aperfeiçoar
O crente é a pessoa mais sábia que tem no mundo, porque ele tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz com que ele entenda com facilidade as outras coisas. Eles não têm o Espírito de Deus, por isso eles têm que pelejar mais. Vou falar na nossa linguagem. O crente tem essa facilidade, ele tem um professor particular, dia após dia do lado dele, enquanto que eles não têm o professor particular. Estou falando em linguagem espiritual. E você tem um professor particular, que é o maravilhoso Espírito Santo, representando a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. O que eu quero dizer é que o nosso comentador também é doutor em teologia. O pastor Douglas Batista é doutor em teologia, licenciado em filosofia. Gostaria que aqueles que estão nas cadeiras universitárias estivessem aqui também hoje, porque às vezes penso que nós, por sermos pregadores, falamos coisas que não sabemos. Quando o pastor me pediu para ministrar, dar uma síntese da escola dominical, eu já fui a fundo. Usei a rede social também, porque hoje está em pós-modernismo, nos dá tudo em nossas mãos. E eu posso fazer isso. Por que posso fazer isso? Porque o Senhor Jesus me deu essa habilidade, essa tranquilidade. Não digo isso para exaltação, mas para a glória de Jesus. Se estou de pé hoje é por causa que Jesus está na nossa vida. E esse pastor também, além de ser doutor em teologia, licenciado em filosofia, é presidente do Conselho de Educação e Cultura das Assembleias de Deus do Brasil, da missão. Enfatizando da missão, porque daí é outra história, né? Mas vamos continuar aqui. A introdução diz: estudar a ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta da sociedade. Entretanto, nesse trimestre veremos que a ética cristã diferencia o secular. Secular quer dizer desse presente século, o que está vivendo nesse século, dessa ética desse século. O cristão, ele traz uma ética eterna, que vem com o nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe para nós. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter as características de filhos de Deus. Meus filhos, vocês podem conhecer eles, porque os traços que eles têm mostram que eles são meus filhos. E se partir para um exame médico, vão olhar o DNA, tem que ter o DNA meu, porque senão não vai ser meu filho. Concorda ou não concorda? Isso. Você também, você é filho de Deus, porque dentro de você tem o Espírito de Deus. Graças a Deus. Continuamos aqui. Eu vou falar em resumido, porque o nosso tempo é resumido também. Os textos mais abrangentes. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoarmos nossa vida de comunhão com Deus e o testemunho cristão na sociedade. Vamos ver aqui um pouquinho sobre pós-modernismo, para que vocês às vezes vejam essa palavra pós-modernismo e parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Pós-modernismo também é conhecido como pós-industrial. Movimento pós-moderno vem acontecendo desde o fim do modernismo, e é uma expressão usada para designar as mudanças na ciência, na arte. Vê que a arte aí, estava uma arte sem vergonha o ano passado, que saiu nas redes sociais, coisas aí que o Santander promoveu, todos viram, né? E cristãos lutaram contra isso também. E mudanças na arte, na sociedade, refreiam desde os anos 50 para cá. É uma mudança rápida dos anos 50 para cá. A era da descoberta ou da formação do computador e da informatização fez que o mundo acelerasse, caracterizando assim uma disseminação nos meios de comunicação, da informática. Antes, quem tinha um telefone é só rico, e aí acharam moral. Depois, uns crentes metidos a rico e foram lá para os Estados Unidos, botaram o telefone em casa, achavam que estavam ricos.
Eu dizia, vai chegar um tempo que todos vão ter um telefone na mão. Eu dizia, não adianta bater. Hoje, todos têm um aparelho na mão. Até uma criança tem um aparelho na mão. Até uma criança sabe manusear para entrar numa rede social. Isso é o mundo pós-moderno, que fez com que as pessoas corressem atrás da máquina. Além da influência do universo digital e do apelo ao consumismo, esse apelo consumista, a como também o nosso Brasil, anos atrás, caiu nessa e fez com que o povo brasileiro ficasse endividado. Tudo isso é culpa da corrida do pós-modernismo. Inclusive, nós estamos falando sobre ética cristã. Inclusive, nós vamos entrar sobre a formação de ideologias, ideias, estudos de ideias, diferenciada da ideia cristã, por causa do pós-modernismo. Entrou os neopentecostais e enfiaram goela abaixo e um monte de cristãos, ou pseudos cristãos, pessoas que têm títulos de cristão, mas não são parecidos com Cristo, são apelidados ou apelidos de cristão. Então essas pessoas vivem num mundo pós-moderno, uma era a qual nós estamos falando sobre ética cristã. Eles exigem de Deus, sem saber que de Deus não se exige. Deus é o Senhor, o Rei da Glória. Ele tem poder para exigir de nós. Ele tem o poder para querer o que nós não queremos às vezes, porque Ele tem o poder da vida e da morte nas mãos. Nós não, nós somos meros mortais. Mas esse mundo pós-moderno infiltrou na cabeça de muitos pseudos cristãos de fazer cobrança de Deus. No início dizia, vou colocar Deus na parede. Pode um homem colocar Deus na parede? Não, não pode. Ele pode estar, é aí que está, nós vamos entrar no conceito ética e moral. Ele pode ter ética, mas não tem moral nenhuma para cobrar de Deus. É daquele que diz, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Tem ética, mas não tem moral. Continuamos aqui o raciocínio, definição geral para que os irmãos entendam. Eu quero dizer por que às vezes não é explicado isso aqui. A palavra ética possui a origem do vocábulo grego, ethos, que significa costume ou hábitos. Porque sempre diz o vocábulo grego. Quantos dos irmãos sabem? Porque no grego, o pregador sempre diz, porque no grego. Quantos irmãos sabem? Levante a mão. Os irmãos que estudam, que estão na escola dominical, né, têm por dever saber. Mas é porque as escrituras, os escritos do Novo Testamento foram escritos no grego. Então, para saber o que verdadeiramente diz as escrituras originais, ele tem que saber o grego. Esses nossos professores que passam para nós de uma forma fácil, eles entendem o grego. E daí depois vem a certos pseudos pregadores, que títulos pregadores, porque no grego, no original, eles não sabem falar o grego. Eu tenho a minha Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, ó, ela tem vários textos em grego. Eu sei vários nomes em gregos, mas às vezes eu não sei falar a pronúncia. Eu não vou estar dizendo que eu sei o grego. Eu não tenho moral para isso. Posso ter ética, mas daí eu não tenho, se eu falar isso eu não tenho moral, né? Aí que está a diferença da ética e da moral. Continuamos aqui. Devido à proximidade da linguística, da nossa língua, os termos muitas vezes eles são usados como sinônimos, parecem a mesma coisa. É como eu digo às vezes para o meu filho, ser quieto não é sinônimo de santidade. Sinônimo é aquilo que é parecido. Não é porque você é quieto, você é santo. Não, tem muitos quietos e não tem nada de santo. Mas não quer dizer que você tem que ser bagunceiro. Falar no tempo certo, sorrir no tempo certo, brincar no tempo certo, corrigir no tempo certo. Isso quer dizer diferenciação. Então essa palavra ética
Muitas vezes a ética e a moral parecem ser um sinônimo, parecem ser igual, mas ela é bem distante uma da outra. É bem distante uma da outra. Principalmente no que concerne à ética cristã. Vamos aqui para a ética cristã. Eu estou pulando os textos. Temos como objetivo indicar a conduta ideal e a retidão do comportamento cristão. Nós não podemos ser igual a padre, meus irmãos. Que dizer para os cristãos fazer isso, aquilo, mas depois vão lá fumar um cigarrinho para acalmar os nervos e tomar uma cervejinha lá com os amigos, né? Um vinhozinho que não é pecado, né? No fim, começa a falar uma língua estranha, né? Por isso, sua natureza não deve ser alterada nem ser relativizada, de modo que a ética cristã não se desassocia com a moral e os bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Estamos falando de bons costumes derivados da doutrina bíblica. O que é um bom costume? É aquilo que não é mau costume. Eu vou usar, porque eu vim de um lar católico. Minha mãe se arrumava para ir para a igreja católica na época. Ela não vestia roupa indecente. Ela se vestia com pudor, porque na cabeça dela, ela achava que ia adorar a Deus. O respeito que tinha na casa lá dos pagãos era tão grande por causa que eles pensavam que o Espírito Santo estava ali por causa daquela luzinha vermelha acesa no altar. Quantos que se lembram? A luzinha vermelha tinha que estar acesa. Uma reverência total. Então, a ética